Ciro, é possível ter uma economia livre e um Estado forte? Sem nenhuma dúvida. Todas as economias dinâmicas do mundo estão escudadas em estados fortes. Essa contradição é falsa. Veja, existiria a potência americana, militar, tecnológica, financeira, tem um padrão mundial de trocas, que é o dólar, sem o Estado norte-americano? Mergulhe nisso profundamente. Você sei que no New Deal foi Keynes. O que é o New Deal? O New Deal é o seguinte: a depressão de 29, como é óbvio da teoria capitalista, o capitalismo é cíclico, ele entra ciclicamente de forma sistêmica em crise. Porque tem momentos de expansão, a superoferta, e momentos de contração. E o próprio Adam Smith compreendia tudo isso. Tal. E o Keynes dizia que em tempos de depressão econômica, as pessoas confundem o Keynes como antimercado, não tem nada disso. Né? O Keynes, que é a base do desenvolvimentismo brasileiro e que é a base do Biden, que esse boboca não entendeu nada, basta ler meu livro. E não é porque o Biden leu meu livro, é porque é óbvio, ele está simplesmente voltando às ideias do Hamilton, fundador, um pai fundador da América, e o New Deal que eu estou contando. Então, em depressão em 29, foi a pior depressão da história do capitalismo mundial antes de 2008. E o que é que aconteceu? Foi o Keynes. O Keynes tinha uma frase que era assim: em tempos de depressão, estamos falando de capitalismo, o Estado deve pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para esse povo tapar esse buraco. Querendo com isso dizer, ora, um corpo quando está catatônico, que está parada cardíaca, você faz uma massagem cardíaca, faz uma pancada, dá um eletrochoque, alguma coisa. É mais ou menos isso que funciona estruturalmente, evoluindo da iniciativa privada para esta parceria ou evoluindo do estatismo grosseiro, aos nossos modos de ver, ocidentais, dos chineses. Quando é que a China vira a potência? Quando ela descobre que era tempo de emancipar a iniciativa privada. Portanto, o que funciona é Estado forte, iniciativa privada convergente e uma academia ocupada em responder aos desafios tecnológicos que o desafio do desenvolvimento pretendido funciona. Isto é 100% das experiências de êxito civilizatório no mundo. Aí vamos ao oposto. Exiba uma única experiência de crescimento ou civilização exitosa ou desenvolvimento com o laissez-faire, com o mercado sozinho. Não tem esse exemplo. Nenhum. Vocês vamos lá, não tem um. Eu tive um professor de história no ensino médio que o exemplo é meio bosta, mas ele disse que o Hitler, na Alemanha, na época antes da guerra, ele fez algo parecido também. O povo estava fudido, ele mandava desmanchar prédio para construir de novo. Veja, o Hitler é a Segunda Guerra Mundial e o Hitler são produto da Primeira Guerra Mundial mal resolvida. Sim, sim. Então o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, submeteu os alemães a um preço impagável. A indenização de guerra, a proibição de fazer e tal. E aquilo gerou uma crise econômica com características monstruosas, que é o que eu temo no Brasil. Né? Temos no Brasil uma característica monstruosa, hiperinflação. Você tem cenas de pessoas com carrinho de mão levando o marco alemão para comprar um pão. Hiperinflação, porque não existia indexação, só o brasileiro fez isso e tal. E surge o Hitler. Surge o Hitler como uma resposta assustada do povo alemão contra a interdição estrangeira. E o Hitler mistificou, como o Bolsonaro, de forma ridícula, faz também, mistificando grupos tipo judeus, não sei o que e tal, que são a comunidade LGBTQI, são os negros, são os estrangeiros e tal, e vai inventando inimigos externos. E arrumou a economia, fazendo um Estado muito forte. E fazendo isso para empregar as pessoas, e faz isso desacatando o Tratado de Versalhes completamente e construindo um aparato de guerra de alta sofisticação tecnológica que mudou a humanidade numa convulsão que matou quase 50 milhões de pessoas.